nós temos muitas coisas maravilhosas preparadas para nós, né? Devemos já ir sentindo, já preparando o nosso coração para recebê-las. Nós faríamos a nossa prece inicial. Hoje nós temos aqui o nosso querido irmão Orson, e na sequência nós apresentaremos o palestrante e o tema da manhã, ok? Eu convido a todos que se concentrem nesse momento. Peço a gentileza daqueles que estão com dificuldade aí, ainda estão vinculados às mídias, a não ser os internautas que nos assistem, mas os presentes, para que desliguem os seus celulares, se desvinculem por essa horinha, né, deste meio, que nós possamos nos entregar de coração a esta hora que temos especial, reservada para nós todos. Que a nossa mente, em paz, em tranquilidade, possa apenas ter como representação nesse momento a imagem do sublime Mestre Jesus. E a Ele, e também a Deus, nosso Pai e Criador, dirigimos toda a nossa gratidão. Gratidão pelo amor, gratidão pela proteção, gratidão pelo amparo que nos reserva. Todas as horas, minutos e segundos dos nossos dias. Gratidão pela vida e oportunidade de aqui estarmos. E não posso deixar de dizer que, embora muito doloridas e desafiadoras, mas também gratidão pelas adversidades, que nos ajudam a nos desconstruirmos e reconstruirmos em bases mais fortes. Ouçamos nesse momento a nossa prece cantada, totalmente entregues a ela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
Que assim seja. E que a gente não se esqueça, né? Como diz a prece, desse amor do Pai que zela por todos nós, a todos os momentos, né? Eu convido novamente a todos que se mantenham totalmente atentos a tudo aquilo que está reservado para nós hoje, que o nosso querido irmão Orson preparou dentro do tema Vida e Espiritismo. O preparo de uma palestrinha, de uma reflexão como essa, ele é muito maior, né, do que nós possamos imaginar. As inspirações, né, as escolhas do que e como se colocar, mesmo para um palestrante experiente como Orson, um divulgador incansável da doutrina, mas é claro que todo esse amparo é todo direcionado, né? O poder divino é muito grande de saber o que cada um de nós, sejam os internautas que estão pelo mundo inteiro, sejam nós aqui presentes, o que cada um, né, precisa nesse momento ouvir. Então, que nós fiquemos extremamente vinculados àquilo que vai ser dito, porque o preparo é intenso e, digamos que, proposital a todos nós, né? O Orson, embora muitos já conheçam, gostaria de especificar algumas coisas. Reside em Matão há muitos anos, é de família espírita, e o Orson hoje dedica grande parte do seu tempo, como já é conhecimento de todos, para a divulgação incansável, como eu já disse, e eficiente da doutrina. Atualmente é presidente do Instituto Caibar-Schutel, é consultor editorial do Instituto de Difusão Espírita de Araras e atua também como articulista de vários jornais, revistas e sites, né? Como palestrante já esteve em vários países, né? No Brasil praticamente inteiro, países da África, inclusive, né? E como autor, escritor, já produziu 21 livros, onde quem já teve a oportunidade de ler, acredito que a maioria sabe dessa objetividade, dessa preocupação, dessa fidelidade na transmissão desses conhecimentos doutrinários, não é? O Orson, então, como eu já disse, fala para a gente hoje sobre vida e espiritismo. Orson, muito obrigada. Muito bom dia. Deus nos abençoe a todos. E eu inicio a minha fala dizendo a vocês, bom dia com a alegria de viver. Ao longo dos anos, há aproximadamente 7 anos, temos tido a oportunidade de diariamente, nos dias úteis, de segunda a sexta, falar na Saudades FM com o programa Alegria de Viver, cuja origem se deu em função do alto número de suicídios na cidade há algum tempo, e nós procuramos a rádio e propusemos criar-se um programa que levasse alegria aos corações e especialmente distribuísse esperança. E felizmente o programa saiu, já está no ar há quase 7 anos e nos tem dado muitas alegrias, porque realmente a alegria de viver é um dos grandes atributos que podemos dedicar ao nosso tempo, a nossa atenção, em função da importância da vida, em função da importância de viver e descobrir a cada instante os valores, as culturas, de descobrir a cada momento a beleza dos momentos, descobrir a cada instante o quanto a vida nos ama intensamente. O tema Vida e Espiritismo, com a nossa saudação a todos vocês e também aos internautas conectados, a quem dirigimos o nosso abraço em todo o Brasil. O tema Vida e Espiritismo surgiu da conclusão, da conexão que existe entre as duas palavras. A perfeita conexão, a perfeita interação que existe entre vida e espiritismo. Eu já fiz essa palestra dezenas de vezes em várias cidades, e uma delas, a cidade de Ibitinga,
ao divulgar a palestra, usou, ao invés do título Vida e Espiritismo, usou a afirmação: vida é Espiritismo. Eu achei muito interessante a divulgação, não pedi correção, porque percebi ao longo das andanças e das abordagens que a expressão ou afirmação vida é Espiritismo também está correta. Eu não alterei o nome da palestra, permaneceu Vida e Espiritismo, mas percebi a perfeita conexão e como foram felizes aqueles que fizeram, acharam que faltou uma acentuação no E e puseram por conta própria Vida é Espiritismo, mas ficou perfeito também. Vocês verão ao longo da abordagem como é isto. Porque se buscarmos isoladamente a palavra vida, ora, vida nós bem sabemos o que é. Todos nós vivemos a vida e sabemos o que ela contém, sabemos o seu significado, sabemos a importância de viver e o quanto ela significa em aprendizados. Porque vida se constitui de emoções, de alegrias, vida se constitui de desafios, de aprendizados, onde estão incluídas as enfermidades, onde estão incluídas as dores físicas e morais, mas também onde estão incluídos os desafios variados do dia a dia. Sejam os desafios profissionais, sejam os desafios conjugais, os desafios familiares, os desafios íntimos que temos conosco mesmo, os desafios da própria vida, inclusive da sobrevivência. É claro, se considerarmos do ponto de vista biológico, apenas físico, esqueçamos o ponto de vista espírita por alguns instantes. E veremos que a vida, do ponto de vista biológico, ela começa na concepção da união da célula masculina com a célula feminina. E no processo de gestação, cada mãe sabe que cada gestação, que o digam as mulheres, é diferente. O processo de gestação difere em função da saúde do bebê, em função das disposições da própria mãe, das condições físicas da mãe. Mas, durante o processo de gestação, a mãe vive as emoções próprias do bebê que está gerando. Daquela futura criatura, daquele ser humano já em processo de elaboração do corpo físico. Em processos normais, vamos esquecer o processo de morte no parto da criança ou da mãe, de criança que nasce e passa por muitas dificuldades. Vamos considerar o processo normal de nascimento do ser humano. Nasce a criança e a criança depende exclusivamente dos cuidados de um adulto. Pode ser a mãe ou pode ser outra pessoa, a depender das circunstâncias. Mas a criança, o ser humano, é a única criatura que depende, totalmente dependente dos cuidados de um adulto. Se não tiver esses cuidados, não sobreviverá. Mas a mãe cuida da criança, amamenta a criança, ensina a criança, vai acompanhando o seu processo de segurar, de firmar o pescocinho. Depois a criança vira de bruços, a criança começa a gatinhar, a criança anda, fala, alfabetiza-se, vai para a escola, inicia o processo de interação com os coleguinhas, cresce, se torna adolescente e jovem. Surge o processo de flerte, de namoro, casa-se, tem os próprios filhos, constitui a própria vida. E quando chega no auge do amadurecimento, embora esse amadurecimento seja tão variável de criatura para criatura, embora o amadurecimento, o discernimento, o bom senso, sofra influência e variações diversas, porque nós temos pessoas com muita idade que são crianças, são ingênuas. E temos jovens, muitos jovens que são altamente maduros. Mas alcançado o ponto de vista de madureza física, quando chegamos no auge do discernimento, quando chegamos no auge do bom senso, quando achamos que a vida está equilibrada, agora temos experiência, começam a aparecer os sintomas do desgaste físico, orgânico. Porque o corpo é uma máquina. Este conglomerado biológico foi criado, elaborado pela natureza através dos milênios, para oferecer morada ao espírito imortal,
que se utiliza de vários instrumentos físicos ao longo da sua experiência reencarnatória para alcançar o progresso intelecto-moral. Todavia, este corpo é um produto perecível. Ele tem um tempo de validade, não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, deveremos deixá-lo. Embora a gente goste dele, embora a gente se acostume com ele, tenha que cuidar dele, e o corpo exige variados cuidados, desde a higiene pessoal de manhã, durante todo o dia, os cuidados com a alimentação, com a saúde, com o esforço físico, etc. O descanso, os medicamentos, a alimentação. Todavia, é um produto perecível, ele tem tempo de validade, não dura para sempre. O corpo é um instrumento temporário de uso. Mais cedo ou mais tarde deixaremos. Não sei se vai ser essa noite, se daqui 15 dias, se daqui 50 anos, se durante o dia de hoje ou amanhã. Mas voltaremos inevitavelmente à nossa condição original. E a nossa condição original é de espíritos imortais. Essa qualificação me encanta profundamente. É magnífico pensar que jamais teremos fim. Porque, afinal de contas, as nossas conquistas, dissemos anteriormente que a vida é feita de dificuldades, de desafios, que a vida é feita de enfermidades, de conflitos, etc. Mas a vida também é feita de emoções, de alegrias infindáveis, de saudades. A vida também é feita de alegrias imponderáveis, de alegrias que não são tocáveis com as mãos, mas são sentidas pela alma. Já imaginaram, e é fácil imaginar, quanta beleza nos entra pela audição, como agora, ouvindo a voz do nosso Maurício, ouvindo a gaita tocar. Quanta beleza, quanta emoção entra e nos suaviza as emoções através da audição. O que não dizer dos olhos que enxergam, que veem, que podem admirar a beleza da natureza, a beleza de uma criança, o sorriso de alguém, os pássaros, os animais, as árvores, o vento, a chuva, o trovão. Quantas coisas estão dispostas aos nossos sentidos para que possamos perceber. O que não dizer da beleza da voz? Eu, particularmente, sou um admirador da voz. Quando alguém conversa comigo, não se engane, eu também estou admirando a voz. Adoro ouvir as vozes humanas, nas suas modulações, nos seus ritmos, na sua velocidade, na sua característica própria de uma voz rouca, fina, grossa, a voz. Que instrumento maravilhoso é a voz. O que não dizer dos nossos sistemas e órgãos internos, programados pela providência divina, criados e desenvolvidos ao longo dos milênios para que agora, na condição que estamos ainda inacabada, porque o corpo vai também sofrendo transformações, o espírito imortal vem habitar esta máquina fisiológica para progredir. Daí nos lembramos da necessidade da encarnação. O espírito precisa nascer na carne, utilizar-se de um veículo carnal, enfrentar as dificuldades próprias e os desafios de viver uma vida social, onde precisamos de dinheiro, onde precisamos nos alimentar, onde precisamos descansar, onde nos reproduzimos para aprender, para amadurecer, desenvolver-se no intelecto, na moralidade, desenvolver virtudes, porque a vida é repleta de tudo isso. Já pararam para pensar no que são os dedos da mão? Que instrumento maravilhoso, elaborado pela inteligência divina, para que tivéssemos nos membros colocado estes instrumentinhos, que nós usamos para tudo. Não paramos para pensar nos benefícios dos dedos. Já pararam para pensar no que é o joelho, que nos faz andar, nos movimentar? Que mecanismo inteligente está aqui apenas no joelho? Pois a providência divina, através das experiências na carne, desenvolveu este corpo ao longo dos milênios
para que o espírito imortal aqui estivesse e aprendesse através das experiências a viver. A vida é tudo isso. As emoções de uma música, as emoções de um filme, as emoções do nascimento de uma criança, de um filho, de um neto, as emoções próprias da convivência familiar, um almoço em família, as risadas, as brincadeiras, a inocência de uma criança, a ternura de uma mãe, o companheirismo da esposa, do marido, tudo isso constitui a vida, o abençoado labor do próprio viver. De forma que todos nós sabemos o que é a vida. Mas a própria vida tem uma conexão perfeita com a palavra espiritismo. O que é o espiritismo? Nós que aqui estamos nos beneficiando desta casa, de sua estrutura, de seu funcionamento, com as luzes do espiritismo, vamos estudando e aprendendo que este conjunto magnífico, este tratado de alicerces filosóficos, científicos e morais, traduzem para todos nós um tesouro incomparável, explicando o que é a vida. A doutrina espírita nos faz entender por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo e para quê? Qual a finalidade de Deus nos ter criado? E ao mesmo tempo, estarmos neste tempo de enfrentamentos. Um tempo quando estávamos lá, na idade primitiva, não tínhamos água encanada, tivemos que descobrir o fogo, tivemos que imaginar as construções, tivemos que gradativamente elaborar o progresso material. Mas hoje, passados milênios da história humana, deste planeta que é a nossa casa, construída pelo próprio Cristo, que é nosso irmão mais velho, que não é Deus, mas é um irmão amadurecido, que recebeu a incumbência, a responsabilidade de cuidar dos irmãos que nasceram depois. Somos os irmãos caçulas do primogênito mais velho, que é o Cristo, que nasceu antes, foi criado antes, não é um privilegiado, apenas foi criado antes. E quando atingiu o clímax, quando atingiu a perfeição, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, recebeu a incumbência de conduzir os trôpegos, irmãos menores, que precisavam aprender a andar ainda, que precisavam aprender a descobrir os valores e talentos à disposição. E assim se fez a história de construção tecnológica, material, do progresso da terra. Esta morada abençoada, repleta de paisagens lindas, repleta de sistemas que fazem a vida ter equilíbrio, que recebe a luz do sol, que é iluminado pela lua, que é beneficiado pela chuva, que correm os rios para fazer tudo o que fazem os rios, que tem as plantas, os insetos, os animais, fazendo da vida este espetáculo incomparável. E a doutrina espírita vem explicar por que isso. Mas a sua explicação não se restringe apenas a isso. Ela amplia a nossa compreensão do universo. E ao nos ampliar a concepção do universo, nos mostra com clareza a nossa condição de criaturas imortais, capazes de conectar-se com outras mentes, com outros estados vibratórios, com outras situações. Como explicar? Pessoas que ouvem vozes. De onde estão vindo essas vozes? Pessoas que veem vultos. Tivemos um caso ontem, em São José do Rio Preto, que me foi relatado antes da meia-noite. Ainda estava acordado e o companheiro me mandou o áudio. Me mandou as notícias. Um motorista de Uber recebeu uma chamada para ir buscar alguém. São José do Rio Preto é uma cidade grande, muito movimentada,
repleta de avenidas, e recebeu uma chamada de Uber para ir numa avenida que ficava de frente ao cemitério. E quando ele tem um aplicativo no celular do Uber que grava a chamada de quem chama, a chamada do cliente, do passageiro, da pessoa que deseja utilizar-se dos serviços. E esta chamada gravou um pedido de socorro numa linguagem antiquada ao nosso tempo, numa linguagem diferente da nossa época, numa linguagem antiga, num sotaque português. E o que mais ele estranhou é que a chamada gravada no aplicativo do celular vinha de dentro do cemitério. Ele estranhou muito, foi até o cemitério, era avenida, chegou lá, não tinha ninguém. Mas aí havia um número gravado de quem ligou. E ele ligou para esse número, e a menina que se identificou com o nome, que eu vou preservar aqui, realmente eu te chamei, mas eu não estou na frente do cemitério, eu estou 4 quadras à frente, na mesma avenida, mas 4 quadras à frente. Pode vir que eu continuo te aguardando. E realmente ele foi e encontrou a passageira, levou-a. E naturalmente ele passou, assustado, a gravação da mensagem, que dura 40 segundos, de um sotaque diferente, português, com uma mensagem antiquada aos nossos dias, de um pedido de socorro, numa linguagem que às vezes a gente não entende, fala nomes, a gente não entende, a gravação está muito ruim. Mas ele encaminhou isso, eu ouvi o áudio, e naturalmente nós não podemos ficar especulando, porque não é do feitio da doutrina espírita especular. Nós temos que raciocinar, usar o bom senso, usar o discernimento. Mas, aparentemente, isso não é uma afirmação, é uma cogitação. Parece-nos que se trata de um fenômeno de transcomunicação instrumental, que grava em aparelhos a voz de espíritos. Por outro lado, como que um sistema virtual pode ter gravado no sistema localizado a chamada de dentro do cemitério? Como explicar isso? Pois a doutrina espírita dá recursos para estudar isso, investigar. E nós temos que investigar isso. E a doutrina espírita oferece elementos. Mas tudo isto é a vida. E os fenômenos mediúnicos podem ser explicados com beleza. Eu tive a oportunidade em 2002, estando num congresso espírita da Bahia, em Salvador, participando como jornalista, de presenciar um fenômeno de transcomunicação, em que um antigo dirigente baiano, numa sala à prova de som, o Clóvis Nunes, que é um especialista em transcomunicação instrumental, a quem nós estamos encaminhando o áudio de ontem, para ele dar a sua opinião. Ele é um estudioso do assunto, um pesquisador, o maior nome do Brasil de transcomunicação instrumental. Ele fez a experiência de gravação de voz com um grupo reduzido de pessoas, eu estava participando. E depois de várias tentativas com a antiga fita cassete, naquele tempo não tínhamos pendrive, não tínhamos o que tínhamos apenas a fita cassete. E na experiência da fita cassete, após 3 tentativas frustradas, na 4ª tentativa gravou-se a voz de um espírito, com a voz rouca de uma personalidade que desencarnou com bastante idade, bastante idoso. E esta voz dirige-se aos presentes naquela sala com um número reduzido de pessoas. E dirige-se especialmente à esposa que estava presente. Ao ouvir a voz, a esposa deu um grito, reconheceu a voz do marido gravada na fita cassete. E ele ainda brinca com os amigos presentes: mas vocês estão demorando muito, venham logo. Eu estou esperando por vocês. E esta gravação tornou-se uma das 10 maiores, como é que diríamos, experiências de gravação de voz dos espíritos. E o Espiritismo vem explicar tudo isso por uma razão muito simples: somos imortais. Somos criaturas que viveremos para sempre.
E no corpo ou fora do corpo, nos influenciamos constantemente. Mas como somos criaturas ainda, não somos nenhuma flor que se cheire no estágio que estamos, somos criaturas ainda que nos melindramos, que ficamos chateados, que nos aborrecemos com facilidade, criaturas que guardam vaidade, somos ainda criaturas imperfeitas. Nem sempre as influências são boas. Existem influências saudáveis, de espíritos esclarecidos, bondosos, mas existem também influências perniciosas. Daí o ensino dos espíritos e a sua principal finalidade da presença na Terra, que é justamente a nossa melhora moral. A finalidade do espiritismo no planeta não é falar com espíritos, não é receber passe, não é fazer palestra, nem escrever livro, nem ouvir palestra. O objetivo do espiritismo é nos esclarecer, nos ajudar a entender o processo dinâmico de vida e suas interações. A ponto de o espiritismo dispensar qualquer prática externa. Nós não temos práticas de gestos, vamos fazer tal postura agora, vamos nos portar dessa forma, vamos usar esse instrumento ou aquele, vamos ficar desse jeito. Não. Nós não precisamos de nenhuma postura exterior, com as mãos, com os braços, com os pés, nada. O importante, o que funciona no espiritismo é o pensamento, é o coração, é o sentimento, é a emoção, é isso que faz virar, é isso que faz funcionar a perfeita interação entre os bons espíritos, a quem buscamos, e nós, as criaturas necessitadas de auxílio constantemente. Então o espiritismo, esse tesouro incomparável, esta doutrina de conteúdo que está à nossa disposição, requer, para ser conhecida, que nós mergulhemos no estudo. Não sejamos apenas recebedores de passe. Não sejamos apenas ouvintes de palestras. Não. Mergulhemos no conhecimento, porque é isso que nos dará o entendimento pleno de como o Espiritismo nos ajuda a viver. Eu falei para vocês sobre o mecanismo das mãos. O jornal Tribuna já foi distribuído aqui no nosso lar, em várias ocasiões, e nós temos uma abordagem extraordinária do José Benevides Cavalcante, que é de Garça, o estímulo das mãos. Não deixe de ler. É uma abordagem extraordinária, porque as mãos ensinam o pensamento a pensar. Os nossos internautas conectados poderão acessar a edição completa virtualmente no site tribunadoespiritismo.org. Se tiver alguém que ainda não pegou o jornal, nós temos alguns exemplares à disposição ali. Justamente porque o Espiritismo, ele é uma doutrina educadora. É uma doutrina de educação. Educação dos hábitos, dos sentimentos, da postura, do relacionamento. E quando aprofundamos o nosso interesse, a nossa pesquisa, isso vai adentrando dentro de nós, de uma certa forma, que se transforma num entusiasmo crescente pela vida, fazendo-nos viver esperançosos, fazendo-nos viver cheios de alegria de viver, apesar da tempestade à volta, porque esta tempestade à volta vai passar, ela é temporária. Não importa se recebe o nome de depressão, não importa se recebe o nome de tristeza, se recebe o nome de desemprego, se recebe o nome de violência, se recebe o nome de preconceito, não importa. Tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro, porque a vida em si significa amor, amor de Deus para os filhos. E é isso que o Espiritismo vem mostrar, de forma raciocinada, para que entendamos. E agora, em 2018, nós vivemos um momento muito especial na história do Espiritismo. Ocorre que em 2018, nós temos estas comemorações
com decênios fechados. No dia 6 de janeiro de 2018, que passou há pouco tempo, nós comemoramos os 150 anos de publicação do livro A Gênese. A Gênese é um livro que faz parte da codificação espírita. É um livro pouco estudado. É um livro pouco divulgado. Mas é uma preciosidade. Para terem ideia, Allan Kardec desenvolve em A Gênese aquele começo do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: quem é Deus? E lá, no desdobramento das perguntas, ele vai apresentar os atributos de Deus. Deus é único. Deus é eterno. Nunca foi criado. Deus é imaterial. Deus é imutável. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Cada atributo desse comporta um verdadeiro congresso de desdobramentos intelectuais, morais e filosóficos. Mas Allan Kardec amplia isso em A Gênese. No capítulo 2, Deus, repleto de considerações valiosas. Também no capítulo de A Gênese, num dos capítulos nós vamos encontrar lá o bem e o mal. Vamos encontrar o instinto e a inteligência. De forma que temos um vasto material para estudar através de A Gênese, que completou 150 anos de publicação. Isto enseja para nós eventos comemorativos para comentar o conteúdo da Gênese. Mas nós temos também os 160 anos da Revista Espírita, fundada no dia 1º de janeiro de 1858. A Revista Espírita é um tesouro inestimável. Allan Kardec fez da Revista Espírita o seu laboratório. Allan Kardec recebia centenas de cartas, perguntando sobre mediunidade, como o funcionamento de grupos, etc., como resolver conflitos internos, etc. E ele não tinha WhatsApp. Não dava para responder na hora. Naquele tempo não tinha nem caneta esferográfica, nem luz elétrica, nada. Era pena no tinteiro. Correio levava meses. Se bem que agora não está diferente. Mas ele escrevia, demorava um monte. Imagine o trabalho que isso dá. E ele respondia aos ataques que o Espiritismo recebia, aos ataques que ele, pessoa física, recebia, como também recebia muita carta de gratidão pela codificação. Ele respondia pela Revista Espírita, porque ele atingia milhares de pessoas. Era por assinatura, ia para o mundo inteiro, recebia muitas cartas, cadernos psicografados. Esse homem não dormia, transformava isso em material, e era mensal. Sabe lá o que é produzir uma revista mensal, sem o recurso virtual que nós temos hoje? Eu produzo o jornal Tribuna do Espiritismo, leva um dia para fazer. 7 horas eu faço o jornal. Depois vai para a paginação, eu faço o jornal, o conteúdo. Depois vai para o paginador, depois vai para a gráfica, depois tem a distribuição. Agora imagine o Kardec, numa época sem realidade virtual. E a Revista Espírita era mensal, depois virou livro. De janeiro a dezembro de 1851, virou livro 1, de janeiro a dezembro de 1859, livro 2, assim por diante. Até 1869, quando ele desencarnou. A Revista Espírita tem conteúdos extraordinários, mas também vamos lembrar os 160 anos de fundação do primeiro centro espírita do planeta, a Fundação Parisiense de Estudos Espíritas, onde também enfrentou dificuldades. Dificuldades próprias que nós, os seres humanos, criamos, com a nossa pequenez, com as nossas dificuldades de relacionamento. Agora, no dia 30 de janeiro, que passou, nós comemoramos 80 anos de desencarnação de Kai Barchutel, o maior fato histórico espírita de Matão. E nós habitamos em Matão.
temos a honra de morar numa cidade onde um benfeitor morou. Não nasceu aqui, mas morou aqui, e aqui fez o seu legado de trabalho. E Caibar Schutel, o corpo sendo velado ali na esquina da 28 de agosto, com a... Esqueço o nome da rua agora. Rui Barbosa. Isso, muito bem. O corpo no velório. E o Caibar Schutel, através do médium Urbano de Assis Xavier, que é pai da médium Célia Xavier de Camargo, Urbano trabalhava com Caibar. E Caibar se aproximou dele e falou, não tenha medo, sou eu mesmo. E falou, eu quero que coloque no meu túmulo, vivo, vivi e viverei, porque sou imortal, o corpo sendo velado e o homem dando comunicação aqui. Por quê? Despertar lúcido, imediato quase, pouquinho tempo de perturbação, de sonolência. Por quê? Um benfeitor. E nós habitamos a cidade onde morou esta grande alma, que também comemora 150 anos de nascimento, neste 2018. 22 de setembro, é um sábado. Nós vamos comemorar 150 anos de nascimento de Caibar Schutel. No mesmo ano que se comemora, que se lembra, os 100 anos de desencarnação de Eurípides Barçanufo, que foi outro grande nome da história do Espiritismo, em Sacramento. Eurípides foi um educador. Eurípides se desdobrava. Ele estava dando aula, professor, entrava num certo amolecimento do corpo, ficava meio assim, e os alunos já sabiam, seu Eurípides foi atender alguém. Pelo perispírito, ele se materializava em outro lugar para atender doentes. O corpo ficava ali meio amolecido. E ele ia em espírito com o perispírito. Tudo isso o Espiritismo vai ensinar. Ora, tudo isso é vida. Tudo isso é Espiritismo, é luta. Pensam que esses benfeitores tiveram facilidades? Não. As dificuldades foram intensas. Basta imaginar o preconceito que Caibar enfrentou aqui em Matão. O preconceito que Eurípides enfrentou em Sacramento, numa época que precisava-se de almas valorosas, fortes, especialmente para vencer o preconceito. Tudo isto é vida. E, ao pensar nas experiências da Revista Espírita, um dos fatos que citamos, nós não podemos esquecer deste grande orador, Alessandro Viana de Paula, é juiz de direito em Itapetininga, já esteve aqui e vai estar de novo, já está agendado para esse ano. Ele lançou em 3 volumes este livro, Um Tesouro Inestimável. O primeiro já saiu, o segundo e o terceiro estão para sair. Não sei se é março, abril, maio, uma coisa assim. Mas o que o Alessandro fez? O Alessandro selecionou de toda a coleção da Revista Espírita várias lições, destacando uma preciosidade da Revista Espírita. Diz ele, cada obra dessa tem 600 páginas, diz ele que o que está nos 3 volumes representa menos de 20% do conteúdo da Revista Espírita. Eu vou contar 2 casos para vocês da Revista Espírita, destacado pelo Alessandro aqui, nesta obra. Allan Kardec entrevistou um espírito que se apresentou como perfumista. Um espírito especializado em perfumes. Mas como espírito interessado em perfumes? Claro que sim. Existem espíritos especializados nas mais diversas áreas do conhecimento. Se na Terra nós temos criaturas especializadas nas mais variadas áreas, por que com os espíritos seria diferente? Considerando o dinamismo do universo. Então, o perfumista entrevistado por Allan Kardec contou que costumava visitar hospitais e cárceres e procurar entre as pessoas enfermas hospitalizadas ou entre os presos nas celas criaturas muito abatidas, criaturas vencidas pelo desânimo, criaturas vencidas pelo remorso, pelo abatimento profundo,
sem perspectiva de nada. E ele, com a sua capacidade de espírito superior, estudava os registros memoriais dessas criaturas que ele visitava e descobria na história daquela criatura, naquela encarnação, ou em outras, o registro de algum perfume inesquecível para aquela alma, que marcou a sua vida em algum momento. Perfume da professora, perfume da noiva ou do noivo, o perfume da mãe, um perfume capaz de levantar a alegria e a esperança. E ele, espírito especializado em perfume, ia procurar o perfume, ia produzir aquele perfume, se era de planta, se era de animal, se era de árvore, de fruta, sei lá. Produzia o perfume e fluidicamente trazia o perfume para o quarto ou para a cela. E aquele perfume adentrava pela janela ou pelas grades. E quando a pessoa aspirava aquele perfume, acionava os registros neuronais. E a pessoa sentia-se feliz outra vez. Recuperava a esperança, a alegria, porque se recordava daquele momento de felicidade. E quando a pessoa recuperava o momento de felicidade, de harmonia, os espíritos podiam ajudá-la. O que atrapalha a ajuda dos espíritos, sabe o que é? É a nossa inconformação. O que atrapalha a ajuda dos espíritos é a nossa tristeza, a nossa revolta, é isso que atrasa. Se nós abrirmos o coração com esperança, os espíritos têm acesso, mas enquanto formos duros, eles não têm acesso. Somos nós que abrimos as portas e as janelas, com a disposição de confiar, com alegria, com esperança, apesar da tempestade. Num outro caso, Allan Kardec entrevista um anjo guardião de crianças pequenas, como a nossa pequenina aqui. Isto é vida. Como não? Vida abundante. E uma criança, especialmente as crianças pequenas, são muito amparadas pelo anjo guardião. Todos nós temos anjos guardiães. Todos nós somos amparados sem cessar. Eles não ficam colados com a gente de forma nenhuma. Mas, quando a gente pensa e busca, lá estão eles. Mas no caso de uma criança desta idade, por exemplo, o Espírito, respondendo às indagações de Allan Kardec, diz o Espírito: quem você pensa que é que acorda a mãe na madrugada quando a criança está em perigo? Somos nós. Quem você pensa que evita quedas nos precipícios? Somos nós. Quem você pensa que evita isso ou aquilo? Somos nós. E alguém perguntaria: mas as crianças que morrem? E as crianças que se acidentam tragicamente? Aí se enquadra na necessidade de prova e expiação da própria criança, do próprio espírito encarnado ou dos pais. O que é prova? Prova lembra nota, graduação. Precisa ser provado que sabe. Então muitos de nós passamos por provas para demonstrar que aprendemos a resignação, a paciência, a esperança, a alegria, a determinação, etc. Então a gente passa por situações para ver se a gente aprendeu. Expiação é consequência dos atos lesivos. Então pode ser de prova ou expiação. E um outro caso muito curioso é que Allan Kardec entrevista um espírito que gostava muito de comer. Quando ele estava encarnado, adorava comida. Não era um espírito superior, era um espírito mediano e tinha saudade de comida. Então ele diz para Allan Kardec que ia nos restaurantes sentir o cheiro da comida. Ai, que saudade. No mundo dos espíritos, a gente não come. Quem precisa de comida é o corpo, o espírito não precisa. O espírito respira. Hã? Então, Allan Kardec entrevista, é muito curiosa a comunicação, porque o espírito falava que ele visitava restaurantes para sentir o aroma da comida. E depois que estava terminando a comunicação, Kardec deu várias orientações para ele, não era um espírito superior. O espírito falou: agora eu vou procurar um jantar
para ver quem está jantando e apreciar o prato. Olha que coisa. Por isso que a gente tem que ir devagarinho desapegando, porque a gente fica preso às questões. Então tudo isso é vida, está na Revista Espírita. Divaldo Pereira Franco, indagado por Haroldo Dutra sobre as dificuldades que ele passa nas suas tarefas, já com 90 anos, disse que quando ele conheceu o Espiritismo, ele não achou o mapa do tesouro, ele achou o próprio tesouro. Porque o Espiritismo constitui esse tesouro de conhecimentos à nossa disposição. Mas para sentir a grandeza do Espiritismo, nós temos que conhecer o Espiritismo através dos grupos de estudos, participar dos grupos de estudos. E por outro lado, já que nós estamos comemorando os 150 anos de nascimento de Caibar Schutel, nós vamos fazer aqui em Matão, como sabem, a 8ª edição do Encontro Anual Caibar Schutel, que é o chamado EAC, que passou já 7 anos. E agora, na 8ª edição, coincide com os 150 anos de Caibar Schutel, no dia 22 de setembro, que é sábado. E nós vamos fazer um grande evento. Nós já temos as palestrantes Heloísa Pires e Irvênia Prada confirmadas, que são as palestrantes principais, serão palestras de 50 minutos. E teremos um evento de debate, de palestras de 25 a 30 minutos, com Arthur Valadares, Paulo César Fernandes, que esteve aqui a semana passada, e o Joaquim Bueno, que também já esteve aqui 2 vezes. Os 3 falarão sobre as 3 obras clássicas de Caibar Schutel: Parábolas e Ensino de Jesus, Vida e Atos dos Apóstolos e o Espírito do Cristianismo, numa palestra curta de até 30 minutos, precedidos da declamação, por uma declamadora de São Carlos, já confirmada e convidada, do prefácio dessas obras. Um deles é bem longo, foi compactado para ser até 5 minutos. Vai falar as principais partes. Porque Caibar Schutel, ao publicar as obras, dedicou a sua alma, dedicou o que ele tinha dele mesmo em favor da divulgação e do bem-estar humano. Então teremos um grande evento, entre outras surpresas que gradativamente nós vamos revelando, e algumas nem revelamos, fica para o dia, para que todo mundo se entusiasme. O que a gente deseja? Que um matonense participe. É um evento em Matão, na terra de Caibar Schutel, no dia dos seus 150 anos. É um evento grande. O limite são 1000 pessoas. Como sabem vocês, vem gente de vários estados, de muitas cidades. O ano passado nós tivemos 800 participantes. Esperamos chegar a 1000 esse ano. Então, quando a gente abrir a inscrição, a gente vai informar pelo jornal Tribuna do Espiritismo. Aliás, fiquem atentos ao jornal, porque o jornal traz notícias de interesse de todos nós. Brevemente, o jornal vai divulgar também um evento que o Nosso Lar vai fazer na Sorema, com a presença da Anete Guimarães, com o Arthur Valadares, com a Elizabeth Lacerda, no dia 6 de agosto. Então, são eventos que vão acontecer. Sábado que vem, por exemplo, nós temos em Araraquara as cartas de Paulo, pelo Arthur Valadares. No dia 24, nós temos o Alessandro, também em Araraquara. Então, nós precisamos estar integrados nesse movimento. Muitos de vocês já recebem notícias pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp. Eu costumo divulgar amplamente, eu tenho utilizado muito essa ferramenta. Os que quiserem receber notícias desses eventos e ainda não estão cadastrados, eu deixei uma lista ali, poderão anotar o seu WhatsApp, que a gente vai usar muito esse mecanismo para divulgar todos esses eventos que nós estamos falando. Inclusive, palestras que Matão tem recebido muita gente boa nas palestras, tudo isso para engrandecer a divulgação espírita. E como se trata de um evento grande, que exige recursos, né? O aluguel de som, nós vamos pôr um telão de LED de 5x3, cadeiras, vamos ver a questão da alimentação, um evento que exige. Nós, esse ano, buscamos patrocínios de pessoas físicas e jurídicas, para poder viabilizar o evento. Então, apenas para divulgar de onde surgem as coisas, né? Porque para fazer um evento desse porte, muita gente estranha, mas como cobra inscrição? Ora, a gente vai num evento com ar-condicionado, com todo conforto,
Não tem como. Não tem como. Então nós fizemos essas duas peças publicitárias justamente para incentivar as pessoas a participarem. Porque qual o objetivo? É baixar o custo da inscrição ao mínimo, para que mais gente possa participar. Então qualquer pessoa poderá ajudar, porque aí está os 150 anos de Cai Bar Chute a serem comemorados em Matão, e nós esperamos com grande êxito, face à programação em andamento e todas as providências que envolvem muitos detalhes. Então, quem quiser marcar o WhatsApp, está ali a relação, nós cadastramos e a gente vai informando o que vem pela frente, que não é pouco. Para vocês terem uma ideia, em maio, nós teremos aqui em Matão a doutora Thaís Moriyama, que é uma especialista em psiquiatria infantil. Eu já citei isso em outras palestras, já pusemos uma entrevista compacta dela no Tribuna, a entrevista completa está na revista Consolador, e ela estará aqui, respondendo perguntas de pais, sobre a importância do comportamento adulto em favor do equilíbrio da criança. Então são fatos que conectam a vida ao espiritismo. Vida é espiritismo. Não estava errado em Bitinga, porque o espiritismo explica a vida e suas lutas. Vida é espiritismo, perfeita conexão de ensinos, de reflexões, de conteúdo. Na outra vez que eu estive aqui, nós trouxemos este kit. Muita gente pegou, na época até faltou. Por quê? O livro de Emmanuel, Abrigo, nas suas lições profundas, é um abrigo à nossa vida. É como se fosse uma casa, uma cobertura para as nossas aflições, para as nossas superações. Emmanuel produziu uma obra maravilhosa, ela é fininha, está ali, nós trouxemos. E este outro aqui é uma ternura, esse livrinho, Preces e Orações, contém orações psicografadas por Chico Xavier, principalmente constantes das obras de André Luiz. Então a editora fez um kit, fez muito sucesso, continua fazendo com esses dois livros, porque nós temos que divulgar. A outra vez que eu trouxe, faltou livro, trouxe mais um pouco hoje para quem desejar. E trouxe os outros que vocês já conhecem, já estão habituados. O Morte, que estava esgotado e agora saiu nova edição. Eu conto 11 casos de morte que eu presenciei, que eu participei. Como vocês viram, eu não morri, porque eu estou falando aqui, mas eu participei. Teve gente que morreu nos meus braços, eu conto as histórias todas que me envolvi. Então, este é um livro para tirar o medo da morte, porque a morte é um fenômeno biológico natural da própria vida. Não somos o corpo, estamos no corpo. Esse é o grande detalhe que o Espiritismo nos faz ver com grande clareza. E, sem dúvida, um sacerdote espírita que conta as confissões ouvidas por um padre médium, um século antes de Kardec. Baseado no livro Memórias do Padre Germano, de tanto ler aquele livro, acabamos fazendo esse, que nos tem dado muitas alegrias. Os casos são comoventes das confissões ouvidas. Tudo isso para lembrar a suavidade e a grandeza dos ensinos de Jesus. Jesus nos estimula, nos convida a suavizarmos a nós mesmos. É um desafio tremendo, porque todos nós trazemos neuroses, todos nós trazemos conflitos íntimos, inquietações, preocupações, traumas, desafios sem conta. Todavia, isso tem uma finalidade grandiosa. Deus nos criou para a felicidade. Somos criaturas criadas pela inteligência suprema, pelo poder maior da vida, para o equilíbrio, para a felicidade, para a harmonia. O que estamos enfrentando agora, os desafios todos que estamos enfrentando, que não são poucos, bem sabemos, todos nós sabemos as angústias que povoam a nossa mente, a nossa preocupação, etc. Na verdade, são cursos de aperfeiçoamento. Na verdade, são faculdades, são universidades, para aprendermos e desenvolvermos a bondade,
para desenvolvermos a tolerância, para desenvolvermos a compreensão, para desenvolvermos o amor ao próximo, a confiança em Deus. Então a gente enfrenta isso, para não ficar entregue ao comodismo, para não nos deixarmos contagiar pela vaidade, para percebermos o quanto precisamos uns dos outros, o quanto somos frágeis, o quanto é frágil, fisicamente falando, a própria vida, mas ao mesmo tempo, o quanto é sólida a realidade de nossa condição imortal. Que coisa bonita! O fato de sermos imortais me encanta. Daqui 500 anos, talvez a gente se encontre numa esquina de Pequim, com o zoinho puxado. A gente olha um no outro, parece que eu te conheço. De onde é? Não sei. Ah, foi lá em Matão, lembra? 500 anos atrás, em 2018, no nosso lar. Já pensou? Quantas emoções e lembranças virão? Porque a vida é um elo que nos liga uns aos outros. Gratidão à vida, alegria de viver. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Então reforço o convite, quem quiser anotar o WhatsApp, anote ali. Quem não pegou o jornal ainda, que já foi distribuído, muita gente já pegou, pode pegar o seu exemplar. Por isso lhes digo com o coração, agradecido por esse instante, para que todos tenham um ótimo domingo, um ótimo feriado, aproveitemos bem os feriados com outra finalidade nobre. Eu diria a vocês com o coração agradecido, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando. A vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Muito grato. Pessoal, nós faremos a nossa prece final e peço que aguardem um instantinho para que nós possamos fazer o sorteio, né, dos livros, depois de tantas explicações sobre esse conhecimento, não é? E também gostaria de anunciar que o livro do Clube do Livro deste mês já está à disposição, o seu Mauro estará para entregá-lo, que é No Invisível, que olhando aqui o preâmbulo, né, vai falar sobre experiências mediúnicas, né, tudo muito conectado aqui hoje, então fiquem à disposição. Quem não faz parte do Clube do Livro e gostaria de fazer, também pode se pronunciar junto ao seu Mauro. Nós vamos, então, expressarmos nossa gratidão ao nosso querido irmão Orson, pela brilhante, como sempre, explanação. A nossa gratidão, né, aos seus anjos protetores, aos seus espíritos benfeitores, que o mantém assim, com este vigor, e diante dessa sabedoria, né, que provém, é claro, do esforço, do estudo, da busca, mas provém dessa inspiração a qual ele recebe. E que nós não esqueçamos jamais que nós também recebemos toda essa inspiração, essa proteção. Como já dito pelo nosso irmão, muito bem dito, que nós não nos esqueçamos da nossa proteção divina através dos nossos anjos protetores. Coincidentemente, embora não existam essas coincidências, de certa forma, tudo está muito bem planejado para todos nós. Temos falado tanto, os palestrantes que aqui têm estado, nós mesmos aqui, sobre essa proteção dos anjos. Amigos que foram tão bem selecionados para cuidar de todos nós. Que nós possamos senti-los, que essa questão do espiritismo, que é a vida que é o conhecimento desse espiritismo, possa sempre estar muito elucidada nas nossas mentes, nos nossos corações. Obrigada, Orson. Ouçamos agora a nossa prece final. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós.
Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Que assim seja. Tem algum aniversariante hoje aqui? Ou desta semana?